Boa tarde a todos. Vereador Atratino. Vereadora Bene Brioli. Vereador Dado. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Vereador Douglas Gomes, presente. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Vereador Folha, presente. Daniel Marques. Vereador Folha, presente. Daniel Marques. Daniel Marques, presente. Jonathan Anjos. Vereador Jonathan, presente. Para a gente saber, qualquer dia nós vamos aprender seu nome. Leandro Portugal. Doutor Nazar. Cal. Presente. Doutor Paulo Velasco. Presente. Professora Regina. Renato Cariello. Binho Guimarães. Binho. Vereador Binho Guimarães, presente. Professor Túlio. Verônica Lima. Verônica. Valquíria Niterói. Senhor presidente, 11 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Vem cá, Valquíria. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o companheiro vereador Paulo Velasco para fazer a leitura. Presidente. Presidente, vereador Dado. Convidar todos de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 23. Deus, o nosso pastor. Ó Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em espaços verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Palavra do Senhor. Consignar minha presença, presidente. Registrar a presença do novo vereador, líder do governo, Andrigo de Carvalho. Convidar a vereadora Valquíria para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2021, presidida pelo senhor vereador Milton Lopes Cal, presidente. Às 14 horas e 10 minutos do dia 25 do mês de agosto do ano de 2021, sob a presença do senhor vereador Milton Lopes Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Robson Guimarães José Filho Binho Guimarães. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes vereadores: Atratino Cortes Coutinho Neto, Carlos Eduardo Dado Fortes Fole, Dado, Daniel Marques Frederico, Jonathan Anjos e Paulo Fernando Gonçalves Velasco. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores: vereadora Bene Brioli, Carlos Otávio Dias Vaz, Casota, Douglas de Souza Gomes, Fabiano Gonçalves, Jorge Rodrigo de Carvalho, José Adriano Vale da Costa Folha, Leandro Portugal, Franzen de Lima, Luiz Otávio Ferreira Nazar, Regina Benenstein, Renato Ferreira de Oliveira Carrielo, Túlio Rabelo de Albuquerque Mota, professor Túlio, Verônica dos Santos Lima e Valquíria Nictaró Oliveira, fazendo em plenário a frequência de 21 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados nossos trabalhos. Senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo e dos encaminhados projetos Carlos Eduardo Dado, os projetos de lei número 311, 314, 321 de 2021, todos de autoria do vereador professor Túlio, 312 de 2021, de autoria do vereador Carlos Eduardo Dado, 313, 315, 316, 317 de 21, todos de autoria do vereador Daniel Marques, 318 de 2021, de autoria do vereador Binho Guimarães, 319, 320, ambos de autoria do vereador Carrielo, indicações números 4.186, 4.271 de 2021, ambas de autoria do vereador Binho Guimarães,
4.187, 4.188, 4.256, 4.257, 4.272, 4.273, 4.278, 4.279 de 2021, todos de autoria do vereador Daniel Marques. 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 193, 194, 197, 198, 199, 4.200, 4.201, 202, 203, 204, 205, 206 de 2021, todos de autoria do vereador Jonathan Anjos. Está trabalhando a beça, hein, Jonathan? 4.196 de 2021, de autoria do vereador Valquíria Niterói. 4.207, 4.266, 4.267, 68, 69, 76, todas de autoria do vereador Casota. 4.208, 209, 275, 276, 277 de 2021, todas de autoria do vereador Professor Túlio. 4.259, 260, 61, 62, 63, 64, 4.283, 4.274, 4.285 de 2021, todas de autoria do vereador Renato Carrielo. 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4.230, 31, T2, T3, T4, 36, 39, 4.240, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 4.255 de 2021, todos de autoria do vereador Douglas Gomes. 4.238, 4.307, 4.308, todas de autoria do vereador Emanuel Rocha. 4.265 de autoria do vereador Leandro Portugal. 4.274 de autoria do vereador Milton Lopes Cal. 4.286, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 4.300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, todas de autoria do vereador Adriano Folha, lidas e aprovadas as moções, número 676, 77, 78, 69, de 2021, todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves, 680, 81, 82, 83, 84, todas de autoria do vereador Casota, 685 de 2021, de autoria do vereador Jonathan Anjos, 686 de 2021, de autoria do vereador Adriano Folha, 730 de autoria do vereador Daniel Marques. Neste momento, foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelos falecidos de Covid-19. Neste momento, o senhor presidente comunicou aos senhores edis que no dia de hoje haverá duas sessões, sendo uma ordinária e uma extraordinária, que começará em seguida a ordinária e na semana que vem o mesmo sistema que foi uma decisão solidificada na reunião ordinária dos colégios de líderes no dia de ontem. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato a ordem do dia, projeto de lei número 74 de 2021, de autoria do vereador Bing Guimarães, com veto parcial. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ mantendo o veto parcial. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Bing Guimarães e Renato Carriero para os escrutinadores da votação. Neste momento, o vereador André de Carvalho, líder do governo, encaminhou pelo voto sim, mantendo o veto parcial, constituindo o senhor presidente esclareceu ao plenário, ao douto plenário, que os que votassem sim votariam a favor do veto parcial, os que votassem não votariam contra o veto parcial. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 19 senhores edis, votaram sim 19 senhores edis, a saber, Atrastino Cortes, Beni Brioli, Carlos Eduardo, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Adriano Folha, André de Carvalho, Leandro Portugal, Paulo Velasco, Regina Berenstein, Renato Carrielo, Bing Guimarães, Professor Túlio, Verônica Lima e Valquíria Niterói. Mantido o veto parcial de lei número 124 de 2021, autoria do vereador Leandro Portugal, foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis das comissões competentes, discutindo pelo autor e pelos vereadores Doutor Nazar, Verônica Lima, Professor Túlio, Valquíria Niterói, Valquíria, Fabiano Gonçalves, Beni Brioli, André de Carvalho, Douglas Gomes e Daniel Marques. Aprovada em primeira discussão sem prejuízo das emendas, projeto de lei 203 de 2021, de autoria do vereador André de Carvalho, foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis das comissões competentes, discutindo pelo autor os vereadores Professor Túlio, Jonathan Anjos, Renato Carrielo. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 233 de 2021, da autoria do vereador Jonathan Anjos, foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutindo o autor pelos vereadores Professor Túlio, Valquíria Niterói, Bing Guimarães, Douglas Gomes, André de Carvalho, Daniel Marques, aprovado em primeira discussão. Substitutivo número 1 de 2021, projeto de lei número 105 de 2021, da autoria do vereador Bing Guimarães, foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e pelos vereadores Professor Túlio e Daniel Marques. Aprovado em primeira discussão, o senhor presidente pediu que fizesse exatamente o que combinaram no Colégio de Líderes, que apenas discutissem o teor das matérias, sem questões pessoais se sobrepusessem.
Projetos de lei 272 de 2021, da autoria do vereador professor Túlio, foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, com parecer verbal favorável da Comissão Permanente de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico, exarado pela vereadora Valquíria Niterói, discutido pelo autor e pela vereadora Valquíria Niterói, aprovado em segunda discussão e redação final. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 16 horas e 10 minutos, logo a seguir, início de sessão extraordinária, de acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata, qual depois foi lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. A ata da quarta reunião extraordinária... peraí. Ata da quarta reunião extraordinária do segundo período ordinário de 2021, presidida pelo senhor vereador Milton Lopes Cal. Às 16 horas e 40 minutos do dia 25 do mês de agosto do ano de 2021, sob a presença do senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, reunido extraordinariamente na Câmara Municipal de Niterói. A primeira secretaria foi ocupada pelos senhores vereadores Fabiano Gonçalves, além dos vereadores responderam à chamada nominal dos seguintes vereadores: Carlos Eduardo Fortes Fole, dado, Douglas Souza Gomes, Emanuel Jorge Mendes da Rocha, Jonathan Anjo, Leandro Portugal, Franzin de Lima, Paulo Fernando Gonçalves Velasco, Regina Berenstein, Rodrigo Robson Guimarães, José Filho Bim Guimarães, Túlio Rabelo de Albuquerque Mota, professor Túlio, Verônica dos Santos Lima e vereadora Valquíria Niterói. Foram consignados os presentes dos seguintes vereadores: Atlantino Cortes, Coutinho Neto, Dani Brioli, Carlos Otávio Dias Vaz Casosa, Daniel Marcos Federico, José Adriano Vale da Costa Folha, Jorge Rodrigues Carvalho, Luiz Otávio Ferreira Nazário e Renato Ferreira de Oliveira Carrillo. Prefazendo em plenário a frequência de 21 senhores edis. Havendo número legal, encerrados os nossos trabalhos, o senhor vereador Jonathan Anjo lê um trecho bíblico a convite. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato a ordem do dia, projeto de lei número 85 de 2019, da autoria da vereadora Verônica Lima. O senhor presidente fez a leitura dos pareceres contrários. O senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões competentes, depois fez a leitura das emendas favoráveis e das contrárias. Discutido pela autora e pelos vereadores Casota, Douglas Gomes, Bing Guimarães, professor Túlio, Daniel Marques, Valquíria Niterói. Aprovado em segunda discussão e redação final com emendas, projetos de lei número 276 de 2021, doutor vereador Fabiano Gonçalves. O senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis da comissão competente, discutido pela autora e pela vereadora Dani Brioli. Aprovado em primeira discussão, com a abstenção de vereadores Dani Brioli, professor Túlio e Regina Berenstein. Ao final dos trabalhos, os vereadores Jonathan Anjos, Bing Guimarães, Adriano Folha, Verônica Lima dialogaram com o vereador professor Túlio, que defendeu mais uma vez a questão da UMEI, entre outros assuntos. À vista foi aberta uma exceção pelo senhor presidente por se tratar de uma sessão extraordinária. Quando se discutem somente as matérias, o conteúdo desta ata foi devidamente registrado nos documentos oficiais do Poder Legislativo. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas e 10 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 26 de agosto, do corrente às 14 horas, de acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por redatora-chefe da sessão de atas, a qual, depois de lei aprovada, vai assinada pelos membros desta mesa. Lida a ata, presidente. Registrar a presença do nosso amigo professor Túlio, da vereadora Beni Brioli, da professora Regina Benestar. Lidas atas em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem, o vereador Dr. Paulo Velasco. Quando for dar um minuto de silêncio, queria que incluísse o nome do nosso amigo Francisco Lomelino. Tá? Sem dúvida alguma, um excelente parlamentar, deputado por alguns mandatos e um residente da nossa cidade. Vou deferir imediatamente, inclusive também acrescentar os falecimentos das pessoas do Covid no nosso país.
Doutor Emanuel, para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Quantos anos que ele morreu? Tá bom. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, secretário da mesa de diretores, comissões permanentes. Pauta do dia 26 de agosto de 2021. Resultado sujeito de alteração para encerramento da sessão. Projeto Lei 324/2021 dispõe sobre a criação e implantação do polo gastronômico, turístico, cultural e de lazer denominado Gastromar Jurujuba, Gastromar Jurujuba, no bairro Jurujuba e das outras províncias. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Projeto Lei 325/2021 autoriza a criação do aplicativo para identificação de vagas especiais preferenciais do município de Niterói. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Projeto Lei 326/2021 dispõe sobre a prioridade de vaga na rede pública do municipal do ensino mais próximo da residência do aluno que tem os pais e responsáveis deficientes ou com idade ou superior a 60 anos. Autor, vereador Dado. Projeto... Vereador Dado, queria falar com você. Projeto Lei 327/2021 dispõe sobre a regularização, atividade de distribuição de elaboração gratuita de alimentos por cozinha comunitária e solidária e das outras providências. Autor, professor Túlio, coautor, professora Regina, BN Briode, Jonathan, Valquíria, Verônica Lima. Projeto Lei 328/2021 dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Montanhismo das outras providências. Autor, professor Túlio, coautora, professora Regina. Projeto Lei 329/2021 dispõe sobre a proibição de município contratar serviço de segurança privada. Autor, professor Túlio. Projeto 330/2021 dispõe sobre a nulidade, nomeação ou contratação para determinados cargos, empregos, cargo, comissão, bem como função gratificada de pessoa condenada por crime sexual contra criança ou adolescente. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto Lei 331/2021 proíbe a realização de tatuagem, colocação de espírito com fins estéticos em animais do município de Niterói. Autor, vereadora Verônica Lima. Projeto Lei 332/2021 altera a Lei 3474, de 7 de fevereiro de 2021, para instituir o calendário oficial da cidade de Niterói, o Dia Municipal da Luta e Combate ao Transfeminicídio. Lei Dandara Brum, a ser celebrada no dia 14 de maio de cada ano. Autora, vereadora Beni Brioli. Projeto Resolução 26/2021 cria a medalha Axel Frederico Schmidt de mérito esportivo no âmbito da Câmara Municipal de Niterói. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Projeto Decreto Legislativo 101/2021 concede medalha Legislativo Municipal Mérito José Clemente Pereira ao Ilustríssimo Senhor Rodrigo Neves Barreto. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Decreto Legislativo 103/2021 concede título de cidadão niteroense ao Senhor Ilustríssimo Senhor Roberto Cristiano Dantas. Autor, vereador Bim Guimarães. Indicação 4309/2021 sugere o Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie a remoção imediata da malha de concreto localizada na rua Maurício Lage, 604, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 4310/4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, de autoria do vereador Douglas Gomes. Sugerem o Executivo, através do órgão competente, que providencia a manutenção da igreja de ferro de Boca de Lobo na rua Professor Lara Virala. Autoria, professor Douglas Gomes. Indicação 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329. Estou sentindo sua falta, Bim Guimarães. Autoria todas do Douglas Gomes. Não, esse não é pauta do dia, não. Indicação 4330/2021 sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, providencia substituição do esporte de madeira localizado na rua Márcia Valéria. Autor, vereador Douglas Gomes. 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, de autoria do vereador Douglas Gomes. 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, todas de autoria do vereador Douglas Gomes. Indicação 4347/2021 sugere ao Poder Executivo, através do competente, providencie troca de placa no endereço do logador, localizado na rua Miguel de Freitas. Autor, vereador Douglas Gomes.
4348, 4349, de autoria do vereador Douglas. 4350, sugere ao Poder Executivo Municipal, providencia a inspeção, elaboração de projeto de recuperação estrutural na ponte do Caju, na ilha do Caju. Autor, vereador Milton Cal. Indicação 4351, 2021, sugere ao Poder Executivo a realização de obras e serviços da Escola Municipal Júlia Cortines. Autor, vereador Túlio. Indicação 4352, 2021, sugere ao Poder Executivo ser realizado serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Everton Costa Xavier, região oceânica. Autor, vereador Binho. Indicação 4353, sugere ao Poder Executivo ser realizado serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Professora Romana Gonçalves. Autor, vereador Binho. Indicação 4354, 2020, sugere ao Poder Executivo criação da carteira de identificação aos portadores de transtorno no aspecto autista. Autor, vereador Binho. Indicação 4355, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente serviço de capina, roçadeira e limpeza no barranco na altura da rua Conrado Barbosa. Autor, vereador Jonathan Antes. Indicação 4356, sugere ao Poder Executivo que seja criar um monumento Eu Amo Niterói em lugar de Niterói de grande visibilidade turística. Autor, vereadora Verônica Lima. Indicação 4357, sugere ao Poder Executivo poda de árvore localizada na Avenida Desembargador Nestor Rodrigues, Pé Ligeiro, em frente à Igreja Metodista de Santa Bárbara, ao lado do vereador Dado. Senhor presidente, expediente para votação, vou ler em bloco a moção dos vereadores Fabiano Gonçalves. Moção 687-2021, a moção de aprova do Luciano da Costa. Moção 688, Luiz Walter Ribeiro. Moção 689, Priscila da Costa. Moção 690, Roberto Pereira. Moção 691, José Nascimento. Moção 692, Ítalo Oliveira. Moção 693, Anísio Moreira. Moção 694, Vandel dos Santos. Moção 695, Davi Saramago. Moção 696, Fabilson Renato. Moção 697, Leonardo Marques. Moção 698, José Leonardo. Moção 699, Fernanda Garcia. Moção 700, André Luiz Vicente. Moção 701, Marlon Júnior. Moção 702, Renan Siqueira. Moção 703, Daniel Silveira. Moção 04, 2021, Marco Antônio. Moção 705, Paulo Maurício. Moção 706, Wilson de Araújo. Moção 707, Tony Antunes. Moção 708, Thelma Rosa. Moção Rivães Faria. Moção 710, senhor Renato Vieira. Moção 71, Renata Alves. Moção 712, Rafael Veríssimo. Moção 713, Marcelo de Almeida. Moção 714, Marcelo Funes. Moção 716, Luiz Tadeu Jean. Moção 717, Júlio José Clemente. Moção 718, Gabriel Meireles. Moção 719, Francisco Assis. Moção 720, senhor João Eduardo Leal. Moção 721, Marcelo Silveira. Moção 722, Mário Sérgio. Moção 723, Francisco Machado. Moção 724, Fernando Alves. Moção 725, Lineu Meireles. Moção 726, Fernando Coimbra. Moção 727, 2020, de Cristiane Mendes. Moção 728, Bruno Serpa Pino. Moção 729, Andréa Martins Della. Moção 71, Arnaldo Menezes. Moção 732, Francisco Eugênio. Moção 733, Luiz Carlos da Silva. Moção 734, Ivo Queiroz. Moção 735, 2021, Paulo Marinho. Todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Em votação, senhor presidente. Em votação, as moções, senhor presidente. Em votação, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Casota. Em votação, as moções. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. O vereador Daniel Marques está aqui na vídeo. Aí nós vamos meter um bigode. Vossa Excelência é o vascaíno sofredor. Mas, meu amigo. Queria consignar minha presença, presidente. Registrar a presença do vereador... doutor Azar, por favor. Menotti, né? Bom. Projeto de Lei 052/2021, do vereador Daniel Marques Frederico. Projeto em primeira discussão.
Assegura direito ao fornecimento de alimentos. Presidente, calma, Vossa Excelência não registrou minha presença, só Registrar. registrou da minha dupla. Apresento o vereador Fabiano Gonçalves, perdoe-me. Da minha dupla, Vossa Excelência registrou o César Menotti, agora do Fabiano não. Não, me perdoe, Vossa Excelência me perdoe, eu fiquei tão emocionado que eu esqueci. Ó, César Menotti raspou o cavanhaque, só para acabar o bullying, ó. Agora é César Bigode, hein? Olha, Vossa Excelência tá bonito. Olha, a Câmara de Obrigado, Niterói presidente. tem até vereadores que podem ser atores, né? Continuando, isso é só para relaxar um pouco. Vou repetir a matéria. Assegura direito ao fornecimento de alimentos ou água aos animais em situação de rua pelos cidadãos, alterando a Lei 3.153 de 2015. O parecer da CCJ é favorável. O parecer da Comissão de Meio Ambiente também. O parecer da Comissão de Segurança Pública também. Ressaltar que é em primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Para discutir. Para discutir, presidente. Para discutir o autor. Para explicar aos meus colegas aí, cumprimentar, dar boa tarde a todas e todos. Esse projeto de lei a gente não está inventando a roda, ele já existe em alguns municípios. Na verdade, a gente tem tido muito problema em discussões de vizinhança, inclusive com a própria Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses. No passado era recorrente, que quando você colocava ali, alimentava um animal numa praça, numa esquina, as pessoas ligavam para o poder público, a própria Clean já foi chamada para remover vasilhames de comida. E a gente fez uma conversa muito sincera e bastante interessante com a Vigilância Sanitária. Esse projeto de lei passou pelo Centro de Controle de Zoonoses, a gente ouviu as demandas, criou direitos, mas também obrigações para esses tutores que porventura cuidam desses animais de rua. E o que é muito preocupante é que a gente continua tendo muito abandono. Os animais de rua, se não cuidados por esses protetores, vão andar mais, vão buscar alimento em outros lugares, vão procriar em outras áreas, podem ser atropelados. E aí a gente acaba orientando essas pessoas em como fazer a colocação de comedouros e bebedouros que possam ser tampados, que não atraiam outros vetores, que tenha ali todo um cuidado para que essa comida não estrague, não tenha fungo. E aí eu queria pedir o apoio dos nossos pares para essa votação em primeira, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei, que foi, como eu disse aqui, conversado com todas e todos. É muito importante, porque tem muita gente que está aí hoje nessa nossa loucura do dia a dia, muita gente que alimenta os animais comunitários, as matilhas de cachorro de rua, as colônias de felinos em casas abandonadas, nas comunidades, e a gente não pode deixar que essas pessoas sejam punidas, notificadas, multadas. Isso não pode acontecer. Ao contrário, essa lei diz que quem remover pode ser notificado, e uma vez ciente, continuar atrapalhando quem ajuda, pode ser multado, é a pessoa que remove essa comida, esse comedor, esse bebedouro. Então eu conto com o apoio de Vossas Excelências e muito obrigado, presidente, pela palavra. Continue em discussão a matéria. Presidente, posso só fazer um rápido elogio? Só um minutinho. Você vai discutir a matéria? Discutir a matéria do projeto do por favor, vereador claro, Daniel. desculpe. É bem rápido mesmo, é só fazer um elogio, que é um projeto fundamental para a cidade, um projeto que vai ajudar nos cuidados do bem-estar animal, né? Para a gente ser de fato uma cidade que coloque o bem-estar animal em primeiro lugar. Então, gostaria de dar parabéns aí ao vereador Daniel Marques por mais uma iniciativa que muito nos orgulha e nós vamos votar a favor. Tá bom, professor. Parabéns. Obrigado, Túlio. Obrigado pelo apoio de sempre aí. Em votação a matéria.
Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão o projeto do vereador Daniel Marques. Assegura o direito ao fornecimento de alimentos e ou água aos animais em situação de rua, pelos cidadãos. Projeto em primeira discussão da vereadora Verônica Lima. Altera a Lei 3.474 em primeira discussão, de 7 de fevereiro de 2020, para instituir no calendário oficial da cidade de Niterói, aspas, o Dia Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio, Lei Luana Barbosa, a ser celebrado no dia 13 de abril de cada ano. Pareceres da CCJ e da Comissão de Educação são favoráveis ao projeto em discussão. Para discutir, a autora. Para discutir, presidente. Claro, vereadora. Presidente, nós tínhamos feito um encaminhamento para que fosse alterada essa lei municipal dos calendários aqui na cidade de Niterói. Infelizmente, no dia em que foi debatido no plenário e votado, eu não estava presente, mas sei que vai a voto em segunda, no próximo período. A gente quer colocar no calendário oficial da cidade de Niterói, instituir o Dia Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio, Lei Luana Barbosa, a ser celebrado no dia 13 de abril de cada ano. Por que a gente está propondo essa lei e nessa data? Luana Barbosa era uma mulher lésbica que foi espancada até a morte. Durante o processo de espancamento da Luana Barbosa, que era uma mulher trabalhadora, uma mulher negra, periférica, mãe, lésbica, que foi massacrada, espancada até a morte. No momento em que isso aconteceu, seus algozes perguntaram para Luana Barbosa, em função da sua forma de se vestir, eles perguntaram para ela durante o espancamento se ela queria ser homem e deram a ela aquilo que eles entendiam ser o tratamento que uma mulher lésbica merece ter. E a espancaram até a morte. Por isso que é tão importante a gente denunciar casos de violência que são praticados contra as mulheres lésbicas. Esse é um tipo de violência muito comum na sociedade brasileira. Estupro corretivo, assassinato, violência política, desrespeito cotidiano. Essa é a realidade da maioria das mulheres lésbicas na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Por isso que é tão importante a Câmara de Vereadores da nossa cidade colocar no calendário oficial o dia de combate ao lesbocídio. Porque todos os anos, no calendário e no mapa da violência, aparece lá mulheres que são vítimas de estupro corretivo, porque parte da sociedade acha que mulheres lésbicas têm que ser violentadas para mudar, não é, a sua orientação, sua concepção de vida. Mulheres lésbicas que são assassinadas e trucidadas nas grandes cidades, e muitos casos não são efetivamente elucidados. E quando a gente aprova uma lei como essa, a gente está dizendo não, a gente está dizendo basta, a gente está dizendo que qualquer forma de amor vale a pena, que a gente não tem que se submeter a essa visão que tem a maioria da sociedade, que está pautado no patriarcado, que está pautado no machismo, que está pautado na impossibilidade da gente debater
políticas de gênero que façam avançar os direitos das mulheres, sobretudo das mulheres lésbicas. Por isso, eu gostaria de pedir ao plenário da Câmara de Vereadores que nós fizéssemos, primeiro, na figura da Luana Barbosa, essa homenagem a várias mulheres que lutam e a várias mulheres que ao longo desse último período sofreram violência em função de serem mulheres lésbicas. Construir um programa municipal amplo, que a gente consiga debater nas escolas, que a gente consiga debater na sociedade, que esse tipo de violência precisa acabar. Precisa acabar, por exemplo, quando a gente vai numa delegacia e diz que a gente foi vítima de uma violência em função de ser lésbica e não tem lá um campo específico para tipificar o tipo de violência ao qual nós somos submetidas. Portanto, é muito importante, na noite de hoje, a aprovação desse PL Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio e a todo tipo de violência. Violência que uma jovem de 22 anos de idade, há cerca de 2 anos e meio atrás, estava na Praça da Cantareira, foi abordada por um facínora. E quando ela disse, eu não quero ficar com você porque eu sou uma mulher lésbica, 2 horas depois ela estava indo para a casa dela, foi abordada na Praça JK, foi atacada, foi estuprada, foi espancada. E durante o estupro corretivo que ela sofreu, ele disse para ela, sabe o quê? Você vai ser estuprada para aprender a ser homem. Somente uma mulher lésbica sabe o que significa essa frase. Certamente, várias mulheres lésbicas, ao longo da sua vida e da sua trajetória, em algum momento se deparou com essa frase. Você quer ser homem? A gente sabe o que significa isso. Isso custou a morte de Luana Barbosa. Isso significou uma jovem de 22 anos ser atacada e estuprada. Por isso que a gente vai sim, na noite de hoje, aprovar a lei de combate ao lesbocídio. Porque hoje é violência política, amanhã é agressão física, depois é estupro corretivo e depois é espancar até a morte, como que aconteceu com Luana Barbosa. Mas em Niterói não. Em Niterói nós temos uma Câmara de Vereadores altiva, politizada, que dá resposta a todos os segmentos da sociedade. Eu já aprovei leis aqui em defesa das mulheres, leis em defesa da habitação, das pessoas com espectro autista. Então, eu acredito que tenha legitimidade a gente aprovar na noite de hoje um PL tão importante. Quero agradecer às minhas companheiras Mônica Francisco, deputada estadual do PSOL, que apresentou uma lei semelhante na Assembleia Legislativa, Camila Marins, Cole, Sete Cores, todas as organizações políticas e sociais que compartilham com o nosso mandato a necessidade da gente ter um PL tão importante que dialogue direto e contra a violência praticada às mulheres lésbicas na cidade de Niterói. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Abelha, para discutir a matéria. Obrigada, presidente. Em nome da bancada do PSOL, queria saudar a iniciativa do projeto de lei da vereadora Verônica, dizer que é mais uma afirmação, o projeto de lei da vereadora nessa casa, de enfrentamento e combate histórico às violências de mulheres lésbicas, mas também agrega e soma na luta da população LGBTIA+, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Queria saudar a iniciativa não só como parlamentar, como vereadora, mas também como liderança do movimento LGBTIA+, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e a nível nacional. Registrar a presença do vereador Renato Cariello e do vereador Rodrigo, já registrei. Enfim, todos registrados. Do vereador já tinha registrado aqui
Videoconferência. Vereador Binho também. Em votação, em primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Renato, Vossa Excelência. Pela relevância da matéria, solicito a Vossa Excelência que seja ouvido do outro plenário para que a gente possa colocar em segunda discussão e votação na data de hoje, presidente. Queria, antes, fazer uma retificação na primeira votação, com voto contrário do nobre vereador Douglas. O vereador Renato pediu para votar o presente projeto em segunda discussão. Vereadores que aprovam o pedido do vereador Renato, permaneçam como estão. Aprovado. Então, em segunda discussão, projeto de lei da vereadora Verônica 252, que altera a lei 3.474, de 7 de fevereiro de 2020, para instituir o calendário oficial da cidade de Niterói, o Dia Municipal de Enfrentamento ao lesbocídio. Lei Luana Barbosa, a ser celebrado no dia 13 de abril de cada ano. Para a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ressaltar que é com voto contrário do nobre vereador Douglas Gomes. Aprovada a matéria. Projeto Decreto Legislativo 103 do vereador Binho. Concede título cidadão niteroense ao ilustríssimo senhor Roberto Cristiano Dantas. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela aprovação do projeto. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Um pouco de silêncio, gente, por favor. Queria aqui fazer uma inversão da pauta, estou guardando aqui os projetos que ainda possam ser votados hoje. Vou abrir um pequeno expediente. Algum colega deseja usar a palavra, professor Túlio? Deseja usar a palavra algum colega? Presidente, Daniel Marques aqui. Vereador Daniel Marques, com a palavra. Presidente, eu estou numa reunião aqui no Rio de Janeiro. Essa reunião, a partir do momento que a gente mudou o horário do plenário, eu não podia deixar de vir. Mas como tem um projeto de lei importante, que é do vereador Fabiano, que é 192, que a gente apresentou várias emendas, queria perguntar a Vossa Excelência como presidente, aos colegas vereadores, se a gente poderia colocar ele em sequência para que eu possa fazer a discussão das emendas, se for possível, presidente. Fica aí meu pedido. Claro, eu já pedi aqui ao Legislativo e às lideranças do governo para ver a viabilidade, se conseguimos ainda colocar na tarde de hoje. Verificar nas comissões pertinentes se o projeto já tem os pareceres das comissões. Peço a Vossa Excelência que daqui a alguns minutos darei a palavra final, ok? Obrigado. Presidente, pela ordem. Vereador Fabiano Gonçalves com a palavra. Então, presidente, eu queria pedir a possibilidade de tirar de pauta esse projeto nosso do ITBI, exatamente para eu poder estar presente no plenário, para a gente poder discutir, razoar também algumas emendas que foram colocadas. Tem uma questão aí que o vereador Folha colocou, importante também, sobre os imóveis financiados. Então, com a devida vênia, pedir a retirada desse projeto de discussão hoje e a gente apresentar ele na semana que vem. Eu vou pedir aqui ao Legislativo para tirar de pauta de hoje e na próxima reunião do Colégio de Líderes façamos a discussão, se porventura houver necessidade, e na sessão de quarta-feira às 14 horas colocaremos na pauta. Combinado? Senhor presidente, só para agradecer ao Fabiano e me colocar à disposição para explicar para ele alguns pontos que a gente achou pertinente nas emendas. A ideia é muito boa. Por favor, vereador Daniel Marques. Vossa Excelência está com áudio? Vossa Excelência... Sim, então, por favor, pode usar a palavra. Não, era mais para dizer ao Fabiano que o projeto de lei é muito bom. A gente fez algumas contribuições
E que bom que ele está tirando de pauta para a gente poder conversar e de repente já chegar num denominador comum. Vereador, agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao vereador Fabiano também. Ok, queria pedir, vereador Daniel, com todo o carinho que eu tenho a Vossa Excelência e todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o projeto 92, vou pedir que façamos na pauta da próxima quarta-feira. Perfeito, é isso que eu estou agradecendo. Tá bom, muito obrigado pelas suas considerações. Ok? Com a palavra, vereadora Benes, a palavra, algum vereador? Não, pelo contrário. Vereador Binho, Vossa Excelência pediu a palavra? Continuando nosso trabalho, a vereadora Valquíria pediu, pela ordem, daria a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, aproveitar esse momento que a gente está aqui se preparando para retomar os trabalhos e falar de um debate que acontece hoje no Brasil que eu não poderia esquecer, que é o debate sobre o marco temporal. Para quem não sabe, nesse momento, diversas etnias indígenas estão em Brasília, lutando contra a aprovação de um PL que institui o marco temporal no Brasil. Primeiro é preciso dizer que os primeiros verdadeiros donos das terras brasileiras são os nossos povos indígenas. Antes, inclusive, que a população negra escravizada chegasse até aqui, eram eles que já estavam organizados e que foram dizimados e assassinados pelos colonizadores invasores dessa terra. Nesse momento, o governo diz que é possível estabelecer uma data, para a posse das terras indígenas. Se o marco temporal for aprovado, o que significa uma temporalidade muito curta, mais de 300 terras já preservadas, e unidades registradas e entregues de posse à população indígena serão tomadas. Nesse momento, a gente sabe que a preservação das florestas brasileiras, da nossa fauna e da nossa flora, se devem à ocupação das populações indígenas nesse território. Niterói, que é uma cidade de fundação indígena, embora prenhe de várias contradições, não pode fugir do debate da luta contra o marco temporal. Significa o genocídio de muitas populações indígenas. Nesse momento, nós temos a FUNAI, que deveria proteger os direitos dessa população entregues à orientação das igrejas neopentecostais, que tem utilizado o seu poder institucional para promover uma nova catequização indígena, algo que o Brasil já deveria ter abolido há muito tempo. Então, nós precisamos nos preocupar e garantir e principalmente denunciar o ataque que, nesse momento, o nosso governo federal se empenha contra essas populações. A gente precisa dizer não ao marco temporal e sim à demarcação das terras indígenas, para que o Brasil, de fato, nesse momento, comece a reparar, como a gente debate a política de cotas, como a gente debate políticas de segurança pública mais humanizadas. É preciso que o Brasil comece a reparar o genocídio e epistemicídio que cometeu contra as suas populações indígenas nos últimos 500 anos. Em Niterói, a gente debatia recentemente numa sessão, quando a gente falava do Observatório de Igualdade Racial, que nós nunca citamos a questão indígena.
Como em Niterói, uma cidade de fundação indígena, nós não debatemos aonde estão essas populações. Que memória delas foi preservada na nossa cidade? Esse é um debate que está muito em voga no Brasil, quando as pessoas se comovem com a queima de estátuas. Quem são essas estátuas queimadas? Quem são as figuras que hoje nós repudiamos e não queremos preservar a memória? Então, não ao marco temporal, mas principalmente não à violação dos direitos das nossas populações originárias. Obrigada, presidente. Parabéns, vereadora. Vereador Douglas, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de dizer à vereadora Valquíria que todo tipo de debate é válido, presidente. Que traga para essa casa, que a gente possa discutir, que traga para o governo federal, que traga para a LERJ. Isso é válido. Ninguém aqui está querendo ser contra o debate. Agora, o que nós não podemos aceitar como legisladores é que grupos terroristas, porque quem taca fogo, quem fecha a rua, quem agride policial, isso é grupo terrorista. O que nós não podemos aceitar é que essa parcela pequena imponha o caos na sociedade, que é o que foi feito na data de ontem, queimando uma estátua. Não concorda com a estátua? Vá para o parlamento. A gente não pode aceitar isso. Tanto é que eu fiz uma emenda, um projeto junto ao vereador Fabiano, colocando o vereador Fabiano como coautor, vereador Fabiano, pedindo para que seja elevada o valor da multa, que é muito pequena aqui em Niterói, vereador Casota. R$ 846 é o valor da multa de quem depreda patrimônio público. Isso é um absurdo. Essa multa está sendo elevada, o projeto consta, para que pague até R$ 10.000, porque tem que doer no bolso. Nós não podemos, presidente, o que eu estou falando é muito sério. Aqui, por exemplo, tem o Duque de Caxias aqui dentro. Daqui a pouco, esse pessoalzinho vai tacar fogo aqui na Câmara. E vai ter vereador batendo palminha. Esse discurso não é aceitável, Casota. Vereador não é. Uma coisa é trazer para o parlamento um debate. Vamos retirar tal estátua. Vamos discutir. Passou? Retira. Não passou? Atura. É a discussão, é o debate democrático. O que não pode ser aceitável é um grupo tacar fogo, derrubar, tirar a força. Esse discurso é um discurso de ódio. Esse é o discurso que tem que ser erradicado, pelo menos aqui dentro do parlamento. Nós não podemos ser coniventes, presidente, com atos terroristas. Presidente, pela ordem. Claro, vereadora Abelli. Obrigada, presidente. Primeiro, saudar o debate iniciado pela vereadora Valquíria. Acho que é de extrema importância nessa casa a gente falar dos marcos nacionais que estão se dando ao processo da conjuntura brasileira. O Brasil, como bem disse a vereadora e professora Valquíria, que é permeado por marcos escravocratas que assolam e assombram as pessoas até os dias de hoje. A gente tem 133 anos, somente completou esse ano, da abolição do processo escravocrata. Acho que quando Vossa Excelência vem aqui trazer esse debate, Vossa Excelência traz esse debate, inclusive, trazendo o que é a realidade do Brasil e a história que permeia os nossos corpos na sociedade brasileira. Existe na história do Brasil uma coisa que é preciso ser questionada dentro do parlamento. Pessoas foram sequestradas de África. África é um lugar onde diferentes povos, reuniam suas nações, suas fortunas, seus palácios, suas riquezas. Os negros que foram tragos para o Brasil não eram pessoas pobres e miseráveis em África, não. Aqui no Brasil chegou reis e rainhas, filhos de reis e rainhas sequestrados de África para cá, que foram açoitados, foram mortos, marginalizados.
caçados por coronéis, caçados por aqueles e por aquelas que permearam, através da colonização, o processo escravocrata no Brasil. E isso, consequentemente, tem reflexões históricas, econômicas, concretas na vida das pessoas pretas, faveladas, oriundas de um processo escravocrata na sociedade brasileira. E se essas pessoas hoje continuam se organizando na sociedade brasileira, se aquilombando, porque essa é a palavra, historicamente nós, pessoas pretas e negras no Brasil, estamos nos aquilombando desde 1500 nessas terras. Se imagina, há 133 anos, a suposta abolição. Há 89 anos que mulheres têm direito ao voto. E a gente ainda tem nas praças no Brasil imagens de coronéis, de ditadores, de ratos da ditadura e do processo escravocrata, que movimentos que estão se aquilombando, fazendo política, porque fazer política, vereador Douglas, fazer política tem suas diferentes vertentes. Se Vossa Excelência chega nessa casa para defender Jesus Cristo, para defender a ditadura, para defender o fascista, genocida do presidente Bolsonaro, é a sua política. É a sua política. Dizer, barbarizar e marginalizar, criminalizar pessoas que estão indo às ruas, derrubar imagens dos ditadores, daqueles que assolam, que chibataram, que deram chibatas no povo preto, que açoitaram, que estupraram mulheres negras, que fizeram e aconteceram uma série de questões de barbáries na história brasileira, que bem conta isso. Isso também é fazer política. Falar dessas pessoas, taxar essas pessoas como criminosas, bem, muito bem, Vossa Excelência está fazendo a sua política. Mas eu queria também ressaltar o que é o crime na história da sociedade brasileira. Um presidente que mata milhões de pessoas no processo da Covid-19. Um presidente que faz acordos e aliança com governadores de diversos estados, como houve assassina no Jacarezinho, que entra matando pessoas pretas, pobres e faveladas. Um presidente que desqualifica trabalhadores e trabalhadoras como os profissionais de comunicação no Brasil. A interpretação de Vossa Excelência de crime são interpretações que são baseadas no patriarcado misógino, racista, escravocrata, que oriunda os processos que vivem as pessoas pretas que estão se aquilombando e fazendo seus processos históricos revolucionários. Se Vossa Excelência acredita que a sua revolução é levantar a bandeira do Brasil e defender um genocida, bem, que Vossa Excelência se embase nisso, faça esse discurso com propriedade, que consiga convencer cada vez mais aqueles e aquelas que têm sido minoria cada vez mais, que corroboram para esse projeto fascista. Mas graças às deusas, graças ao povo de África que trouxeram os orixás para cá, que tem se aquilombado nos partidos, nos movimentos sociais, graças à ancestralidade, o Brasil está acordando para entender quem é esse genocida. Graças aos movimentos sociais, as pessoas que estão se aquilombando nas praças, nas periferias e nos territórios, em Niterói, a extrema-direita e a direita têm sido minoria. Graças a essas forças de mulheres pretas, da juventude brasileira que tem estado nas ruas, se aquilombando, nas pesquisas Bolsonaro desce cada vez mais. Graças à nossa luta, vereador,
graças às mulheres pretas dessa casa, graças à luta dessa travessia que hoje ocupa o parlamento e coloca a sua vida como instrumento de luta e potencialização da sua ancestralidade, para derrotar, sim, o que Vossa Excelência defende como discurso político, mas que, na verdade, é um discurso genocida da histórica marginalização escravocrata do nosso povo no Brasil. Presidente, fui citado. Claro. Prometo que eu sempre convido, não durará nem 30 segundos. Eu sempre peço aos colegas mas que do debater as ideias é natural. Perfeito. Mas que evitasse o confronto pessoal. Perfeito. Mas é natural da política. Vossa Excelência tem a palavra. Quer uma parte, vereador? Eu queria me somar a Vossa Excelência que nós não podemos admitir violência em hipótese alguma. Obrigado, vereador. Né? Em qualquer circunstância. Se tivermos que debater esse tipo de questão, que seja feito no campo do diálogo, da discussão e na votação. Perfeito. Agora, violência é inadmissível. Perfeito, vereador. Por favor, vereador. Excelência foi Depois de citado, tudo isso que eu ouvi, parece que uma salada de fruta meio desconexa, repetitiva. Não vou me ater em ficar discutindo, em atrapalhar a pauta. Gostaria de falar simplesmente a quem me antecedeu, traga o debate para o parlamento. Não, a sua teoria, a sua teoria, Vossa Excelência... Gente, olha só, por favor, isso aqui é o parlamento, a gente não pode ser sacolhado na rua, dizendo que isso aqui é só briga, ideia tem que ser discutida. Com todo o respeito que eu tenho ao vereador Douglas e a vereadora Bene, quando o parlamentar falar, todo o respeito do outro tem que ouvir, é natural da política. Aqui não é um boxe, pô. Isso aqui não é um ringue. Isso aqui é discussões políticas. A Vossa Excelência tem as suas ideias, que eu concordo e respeito perfeitamente. Vossa Excelência também tem suas ideias, que eu também concordo. Mas vamos aqui, para nós termos um parlamento que tenhamos condições, que como nós sempre tivemos na cidade de Niterói, um parlamento de um item muito maior do que não desmerecemos outros colegas, vamos nos ater aos debates políticos. E os debates políticos, todos aqui têm carta branca para falar o que acharem conveniente. Presidente. Sem atacar outro colega. Presidente, o que não pode... Por favor. Sempre quando eu vou falar, ser interrompido. Isso não pode acontecer. E Vossa Excelência sempre leva isso para o campo amplo, sendo que é apenas uma parlamentar que tem essa atitude. Todos os parlamentares aqui, a própria vereadora Valquíria, a própria vereadora do PT, a Verônica, quando o outro parlamentar está falando, todos os parlamentares esperam, apenas uma parlamentar. Então peço que quando Vossa Excelência for chamar a atenção, peço que direcione, porque é um pouco complicado. Sim. Sempre o parlamento, por completo, ser penalizado por conta de uma parlamentar. Seguindo aqui meu raciocínio, presidente, repito, traga o debate para o parlamento. Que quem queima estátua é criminoso. Quem fecha a rua com pneus é criminoso. E nosso papel é abominar, é rechaçar essa atitude. E não é o Douglas que está dizendo, não. As leis estão aí, o Código Penal está aí, o Código Ambiental está presente também, podemos utilizá-lo. Então, mais uma vez, presidente, e aqui direciono a quem me antecedeu, traga o debate para o parlamento, porque toda e qualquer depredação que for feita nessa cidade, nós iremos trabalhar para buscar e responsabilizar, assim como estamos fazendo em conjunto com o Coronel Paulo Henrique. Já temos as filmagens e direcionamos a delegacia da área para que pegue os responsáveis daquela pichação. Não interessa se é Bolsonaro 2022 ou se é contra Bolsonaro. O que nós não podemos aceitar, vereador Fabiano, é que a nossa cidade vire um campo imundo, uma sujeira, tudo pichado, tudo sujo. É isso que é o nosso papel como parlamentar e acredito que seja até o da maioria e parabenizo o vereador Casota pelo seu posicionamento corajoso. Presidente, para discutir. Por favor, vereador. Em primeiro lugar, queria dizer, presidente, que Vossa Excelência está no lugar certo, está aí no centro. Você concordou com a vereadora Bene nas ideias dela, com o vereador Douglas. E isso demonstra que a sua sabedoria é algo admirável, tal qual o nosso querido vereador César Menotti, que foi promovido a Pablo Escobar. Vossa Excelência, sem nenhum demérito. Para descontrair. Mas eu quero dizer, presidente, que o PL 271 do vereador Douglas Gomes,
ele é louvável. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento no Rio e tive aula com o professor Washington Fajardo, um grande conhecedor, talvez a professora Regina Bienstein conheça ele, um grande conhecedor da questão dos símbolos expressos através das estátuas, dos monumentos, os marcos daquela geração. E eu entendo que talvez para nós não tenha o simbolismo que houve para aqueles que nos antecederam. Mas fato é que quando você coloca uma imagem do Zumbi ali na Cantareira, quando você coloca uma imagem do Duque de Caxias, pode até ser públicos divergentes, mas o simbolismo é o mesmo. É enobrecendo aquele que fez muito pela sua geração. Então, da mesma forma que eu participei do debate, da colocação da estátua do Zumbi do Palmares ali na Cantareira, acho que foi assertivo aquele gesto do prefeito Rodrigo Neves, contratou um artista, foi feito. Aqui nessa casa teve apoio dos parlamentares. A gente também não pode desmerecer as outras homenagens feitas ao longo do tempo, que a nossa cidade foi uma capital de um estado. Então é lógico que tem vários símbolos aqui. Você vai na Praça Renascença, ali tem um marco na entrada da cidade, que é importantíssimo. E a gente não dá o devido valor. Aonde nós estamos inseridos aqui, isso daqui tem um valor arquitetônico enorme. E aí, presidente, a ideia do vereador Douglas, ela é muito louvável, vereador. Por quê? E eu entendi, tanto é que eu dei minha pequena contribuição para que a multa, para quem for reincidente, ela de fato seja algo que venha pesar esse que se atreve a depredar aquilo que é de todos nós. Porque o patrimônio público, ele é nosso, não pertence ao governo, pertence a nós, cidadãos de Niterói. Então, presidente, eu queria dizer, com todo carinho, que Vossa Excelência é muito perspicaz em estar aí ao centro, porque você consegue compreender as duas vertentes do debate. Mas dizer que apoio, fico feliz de ser um apoiador, um coautor desse projeto, porque acho que precisamos preservar, sim, os nossos marcos passados. Porque senão nós não teremos futuro para contar. No futuro não teremos a história para contar para os nossos netos e quem vai nos suceder. Obrigado, presidente. Só um minutinho, vereadora Verônica, meu amor. Vereador Fabiano, Vossa Excelência tem se demonstrado um excelente parlamentar. E a postura do presidente é de harmonia da casa, evidentemente entendendo as diretrizes ideológicas de cada partido. Correto. Com a palavra a vereadora Verônica Lima, vereador Fabiano, a vereadora Verônica Lima, quando era o líder do governo, foi minha grande professora, não tenha dúvida. Com a palavra, vereadora. Presidente Cal, para dar aula para Vossa Excelência é difícil. Vossa Excelência é um mestre da articulação, da conciliação política. Então, Vossa Excelência me colocando nessa condição, me sinto mais do que elogiada. Me sinto mais bonita do que sou. Vossa Excelência sabe. Vossa Excelência sabe. Só um minutinho. Registrado pelo vereador Leandro Portugal e do vereador Folha. Com a palavra, a vereadora Verônica. Presidente, eu queria colocar alguns aspectos do debate que está colocado aqui, que eu tenho certeza absoluta que com uma certa razoabilidade todo mundo vai compreender. Existe uma questão, um debate na sociedade brasileira, que mesmo aqueles que são direitistas empedernidos, mesmo as pessoas que costumam negar a realidade, mesmo essas pessoas, elas vão concordar comigo que se você for em qualquer cidade da região metropolitana do Brasil inteiro, Niterói, na capital, em São Paulo, em tudo quanto é lugar, você vai ver nome de pessoas que mataram, que torturaram, que estupraram
dando nome à rua, como estátua, como monumento. Eu acho que uma nação, para ser soberana, precisa revisar sua própria história. Existem pessoas que são assim. Em algum momento uma pessoa faz uma coisa errada. A gente tem oportunidade de revisitar a nossa história, nos reencontrarmos com ela, reescrever o capítulo da nossa cidadania em novos patamares, em novos marcos. Mas tem gente que não quer, tem gente que não consegue, tem gente que prefere fechar os olhos e dizer assim: não, isso não aconteceu não. Esse cara aqui, ó, ele não foi torturador. Esse outro aqui, ele não foi um escravocrata. Eu, Verônica Lima, não acho razoável você ter nome de escravocrata, de estuprador, de mulher negra, de índia, ter nome de torturador em praça, em monumento, em escola. Tem uma gente aí que vive defendendo as crianças. As nossas crianças. Quer dizer, defende as crianças e a gente tem escola com nome de torturador e as pessoas querem bater palma e achar bonito, normal, salutar. Não querem revisitar? Porque os vencedores em qualquer sociedade são aqueles que escrevem a história. E nós sabemos que o povo negro nesse país não teve oportunidade, foi excluído. Passeia por aí, olha por aí. Quantas personalidades negras potentes a gente tem na sociedade brasileira, na música, no esporte, na ciência. Carolina Maria de Jesus, uma mulher com pouca escolaridade, que era catadora de lixo, se alfabetizou sozinha, escreveu livros que foram publicados na Europa inteira, em mais de 70 países. Carolina Maria de Jesus virou estátua, virou nome de escola. Nós só conseguimos conhecer o trabalho de Carolina Maria de Jesus quando a gente começou a fazer esse debate na sociedade brasileira. Enquanto Lélia Gonzalez, uma intelectual, autora de vários livros, uma mulher que produziu o conhecimento da academia, Lélia Gonzalez, eu tive a oportunidade de, quando era secretária de assistência social, dei o nome do abrigo de mulheres da nossa cidade, Lélia Gonzalez. Também tive a oportunidade de, como vereadora, aprovar nessa Câmara uma indicação legislativa para colocar na Praça da Cantareira a estátua de Zumbi dos Palmares. E teve gente que foi contra. Mas por quê? Porque a gente só tem estátua, nome de escola e de monumento de pessoas brancas no Brasil. Os negros não produziram nada. Nós, negros, nós não demos nenhuma contribuição para a construção da história desse país. Evidentemente que ninguém acha bom tocar fogo em nada. A gente não quer tocar fogo em nada. Agora, a gente precisa fazer um debate honesto, correto, de que Moreira César, esse a gente corrigiu, deu tratos à bola. Mas não é só Moreira César, não. Tem um monte de nome de torturador, né, de genocida, dando nome escola e nome de rua. Isso é inaceitável. E as pessoas querem varrer para debaixo do tapete. Não vamos falar disso. Vamos respeitar. Olha o discurso. Vamos respeitar o nosso patrimônio. Não toquem. Não toquem no quê? Nós somos obrigados, com o suor do nosso corpo, a deixar que o nome das nossas escolas, que o nome das nossas ruas, das nossas praças e dos nossos movimentos, dos nossos monumentos, seja só de gente branca e torturadora, escravocrata. Quer dizer, não teve preto que contribuiu para a história desse país? É isso que revolta. E um racismo estrutural. Porque tudo
poder. E a gente não tem direito nem de reclamar. Tem que achar normal. Só que a gente não vai achar normal. Tá certo? Então, eu voto contra. Sou contra, porque o debate que tem que ser feito não é o debate punitivo. O debate que tem que ser feito é o debate honesto, intelectualmente e historicamente honesto. O debate intelectualmente e histórico que tem que ser feito é que a gente precisa rever a nossa história e admitir que o Brasil praticou escravidão durante 300 anos. 300 anos, tomando chibatada no lombo. Mulheres negras sendo estupradas dentro das senzalas. Parece que essas pessoas não estudaram história. Estudaram onde? Que negação é essa? A história desse Brasil aqui foi construído com o suor do povo negro, que deveria ser exaltado, e não é, é massacrado. Eles abriram a porta da senzala e nos jogaram para dentro da favela. Por isso que a gente vê pouco negro nas universidades. Quem herda a riqueza, rico é. Quem herda a miséria, miserável é. E nós não rompemos com o ciclo de exploração das pessoas negras até o dia de hoje. Não adianta negar, porque quem é negro sabe que nós estamos falando a verdade. Matéria sobre a mesa. Requerimento 164/2021, do vereador Leandro Portugal. Requer audiência pública para discutir questões referentes às políticas públicas voltadas para a cultura da cidade de Niterói, no âmbito da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 100, da vereadora Verônica Lima. Concede o título de cidadão niteroense ao deputado estadual e presidente da LERJ, senhor André Luiz Ceciliano. Eu fiquei com uma inveja. Para discutir, Vossa Excelência. Fiquei com uma inveja positiva do Binho. Porque o vereador Binho, ele deu um título de cidadão niteroense que eu queria ter dado. Eu só não dei porque ele é do PDT. Eu também não sabia, só tinha dado um balão em vocês do PDT. Que o Binho fez um golaço. Ele deu um título de cidadão niteroense para o Carlos Lupe, que é um fofo do PDT, igual o mundo Lula, viu? Então, foi um negócio lindo. Aí eu fiquei pensando comigo, tem que dar o título de cidadão niteroense para um cara mais ou menos do mesmo porte. Brincadeiras à parte, André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa, eleito e reeleito, um companheiro de partido que foi prefeito de Paracambi, revolucionou a gestão de Paracambi, construiu o maior número de escolas que aquela cidade já viu, foi para a Assembleia Legislativa, está lá no exercício, se eu não me engano, no 3º ou 4º mandato, e é um grande companheiro. E eu gosto, aprecio pessoas que têm a capacidade que André Ceciliano tem. André Ceciliano ganhou voto para ser eleito presidente da LERJ do PSL e do PSOL. Acho que nem eu, com essa capacidade jeitosa que tenho, acho que não sei se conseguia fazer um malabarismo desse. Ele conseguiu. O PSOL votou nele, o PSL votou nele, o meio de campo votou nele. É um cara conciliador, comprometido com o Estado do Rio de Janeiro, se bateu contra até o final a privatização da SEDAI, que era tão importante, se bateu contra o ataque que está sendo feito ao UERJ, sempre defendendo a universidade. É um cara absolutamente coerente, compromissado com o Estado do Rio de Janeiro. E não menos importante, nosso líder maior, presidente Cal, presidente da casa aqui, me solicitou, eu fui lá junto com ele, de companhia, evidentemente, que ele é o nosso líder, e o presidente Cal tem um compromisso grande com essa casa. Sabemos que esse prédio aqui é um prédio da Assembleia Legislativa. Tudo aqui é da Assembleia Legislativa. A gente está sentado aqui, isso aqui não pertence como patrimônio a Niterói, a nossa casa. A nossa casa é da Assembleia Legislativa do Estado. E o presidente Cal fez uma coisa muito certa, uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo. O presidente Cal subscreveu um pedido para que essa casa fosse colocada em definitivo de posse da Câmara dos Vereadores, que é o correto. Nós estamos aqui a vida inteira. Daqui ninguém vai tirar a gente.
Então, eu tinha que ceder logo isso aqui. Eu, evidentemente, quero dar esse título de cidadão niteroense para o nosso presidente da LERJ, André Siciliano, numa grande cerimônia, convidando a todos os colegas e, quem sabe, a gestão do nosso presidente Cal não vai ser marcada pela entrega desse prédio aqui, em definitivo, para a Câmara de Vereadores de Niterói. Vai ser um golaço do presidente Cal. De todos nós. Eu vou ter que ficar aqui até o final, né, junto com ele, organizando esse processo. Eu gostaria muito de pedir aos colegas que na tarde de hoje a gente votasse afirmativamente para entregar o título de cidadão niteroense para um cara que merece. Tem conduzido muito bem a Assembleia Legislativa e vamos pleitear junto a ele fortemente para a gente materializar e fazer com que esse prédio seja definitivamente da Câmara de Vereadores. Vamos ver se no dia que a gente entrega ele assina esse negócio. Claro. Antes de votação, queria agradecer a Vossa Excelência pela sua boa vontade, como sempre teve aqui com o presidente, ora o presidente, de termos juntos lá. A Vossa Excelência agendou a audiência e eu fiz o pedido junto com Vossa Excelência. Logo, imediatamente, o deputado e o presidente da LERJ determinou que uma pessoa nos procurasse e fizemos o pedido oficialmente. Isso é um pleito aqui de anos e anos, e vamos trabalhar que consigamos aqui ter uma vitória aqui para o parlamento da nossa cidade. Em votação a matéria. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com voto contrário do nobre vereador Douglas. Projeto de lei 141 da vereadora Valquíria. Estabelece diretrizes às unidades municipais de educação infantil para permitir o aleitamento materno. Matéria já foi votada em primeira discussão. Projeto possui emendas. Farei a leitura das emendas antes de discussão da matéria. Emenda número 1 do vereador Jonathan. Artigo 1º. As unidades municipais de educação infantil e creche conveniadas deverão permitir a entrada de mães de crianças matriculadas para amamentação ou para a ordenha no próprio local. Emenda número 2, também do vereador Douglas. Artigo 3º. As mães que optarem pela ordenha fora das dependências das unidades municipais de educação infantil e creche convencionadas deverão entregar os leites armazenados de acordo com as normas e padrões sanitários, além de identificá-los com os dados da criança que irá consumi-lo. Emenda número 3, também do vereador Jonathan. Artigo 4. As unidades municipais de educação infantil e creche conveniadas deverão observar as normas e padrões sanitários para armazenamento de leite, oferecimento posterior à criança. Número 4, também do nobre vereador. Artigo 3º, parágrafo único. As normas e padrões sanitários dispostas no caput serão disponibilizadas às mães pelas unidades escolares. Emenda supressiva do nobre vereador Andrigo, número 5, que suprime o artigos 3º e 4º. Emenda número 6, também do companheiro nobre vereador Andrigo, modifica a redação do artigo 2º. A amamentação e ordenha do leite deverão ocorrer em local próprio, garantindo a tranquilidade e a privacidade da mãe. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável às emendas apresentadas. Queria também que a Comissão de Saúde, antes de discussão da matéria, desse o parecer verbal das emendas ora lidas aqui por esse presidente. Senhor presidente, a comissão é favorável. Então, a Comissão de Saúde deu parecer favorável às emendas. Então, colocarei a matéria em discussão. Primeiro, a autora, com o maior carinho. O vereador Jonathan, deixa eu dar a palavra. Só um minutinho, deixa eu dar a palavra ao vereador Jonathan. Presidente, rapidamente, antes de Valdo discutir, só para retirar a emenda terceira, por gentileza. Qual a emenda de Vossa Excelência que Vossa Excelência deseja retirar? Nós gostaríamos de tirar a emenda número 3. A emenda número 3, então, está
retirada pelo autor. Obrigado. Presidente, eu queria só, na verdade, comentar. Primeiro, agradecer à Comissão de Saúde pelo parecer favorável, né, por ter feito a gentileza de dar aqui o parecer verbal. A gente vai acatar, presidente, as emendas 2 e 3, não, na verdade, 1 e 2, do vereador Jonathan Anjos, e nós já combinamos a recusa das emendas 5 e 6 do Andrigo, e eu gostaria de fazer uma emenda verbal pedindo a supressão do artigo 4º. No papel aí já está tudo direitinho, tá? É porque a gente combinou aqui, o Andrigo tinha feito 2 emendas que nós mesmos pedimos, mas nós conseguimos fazer um ajuste no texto para manutenção do texto original. Então a gente acata as emendas 1 e 2 do vereador Jonathan, e eu peço uma emenda verbal supressiva do artigo 4º, que seria a que o Andrigo faria, e o Andrigo... Quer falar para retirar? Esperar o cálculo. Presidente, pois não, vereador Andrigo. A vereadora fez uma fala aqui, Vossa Excelência estava ocupado falando com o vereador Douglas, quanto o combinado que nós fizemos aqui em relação às emendas da PL da vereadora. Só para confirmar a informação emitida pela vereadora Valquíria, para a retirada da minha emenda de número 5. Então, vou aqui retirar. Obrigado. É só 5, né? 6 fica, isso mesmo. Peraí, a emenda número 5 está retirada a pedido do autor. E a 3 também retirada pelo Jonathan. Ok, o projeto já foi retirado as 2 emendas. Tá bom, então agora eu vou discutir de verdade. Eu ia ser breve, mas eu não vou ser não, porque no dia da primeira discussão eu não estava muito inspirada. Então agora eu estou um pouco mais inspirada. Então eu vou aproveitar esse momento. Para quem não sabe, o mês de agosto é o Agosto Dourado, que é um mês que a saúde debate a amamentação. Hoje a Sociedade Nacional e as associações internacionais de pediatria têm debatido e trazido para a sociedade o quanto a amamentação é importante e necessária para a saúde de quem amamenta e do bebê. Né? Então, várias doenças podem ser prevenidas pela amamentação prolongada, e a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade da criança é recomendada e deve ser garantida. Muito bom te ver nessa cadeira, Fabiano. Você ficou muito bem na presidência. Mas continuando, é muito importante que a gente debata a amamentação, e aqui quando eu falar amamentação eu vou falar pessoa que amamenta e bebê, porque a gente sabe que a amamentação não é exclusiva às mulheres, embora majoritariamente seja. Nós temos pessoas transmasculinas que gestam e amamentam, isso precisa ser incluído, mas a gente aqui está falando de um debate de saúde pública, né? De prevenção de doenças para as crianças e da garantia de um direito da pessoa que vai amamentar. Eu, como professora da rede pública, atuei no... Aperta esse sininho aí. Obrigada, gente. Obrigada. Eu, como professora da rede pública, atuei no berçário no meu último ano antes de vir para cá. Antes na educação infantil um pouquinho maior, mas no último ano foi berçário. E várias vezes eu vivi o caos que era, né? Porque na nossa rede hoje, a mãe pode ir até a escola amamentar a criança, mas você não tem um espaço para que ela faça isso. Muitas mães ficam constrangidas, né, de dar mamar em público, e zoneia completamente o ambiente da sala de aula. Imagina 12, 13 bebês, uma mãe vai entrar ali para dar um mamar uma só, e as outras vão ficar olhando. Acabou. Para a professora é horrível, para a mãe é horrível, para as crianças é um chororô. Então, o espaço de amamentação, ele visa garantir que essas pessoas que vão amamentar, e também que as educadoras possam incluir na sua rotina não só o debate sobre a amamentação, mas a garantia desse direito. Que essas mulheres tenham um lugar confortável, que as crianças tenham um espaço confortável para receber o seu direito à alimentação segura. E aí os PLs colocados, as emendas colocadas também são muito boas, no sentido de garantir que a mãe possa armazenar o seu leite e levar. Né? Porque a gente sabe que a realidade das mulheres trabalhadoras, nem sempre ela vai estar ali disponível para dar mamar à criança. Mas se ela quiser garantir a amamentação exclusiva com leite materno, ela pode, de maneira muito simples, né? Hoje esse debate está muito mais elucidado. Ela vai pegar um potinho de vidro, né? E tá, as recomendações sanitárias. A recomendação sanitária é um pote de vidro vedado, onde ela vai ordenhar esse leite e entrega na escola, junto com a criança, para que ele seja colocado na geladeira.
é preciso fazer uma série de identificações que estão especificadas também no projeto. Então é algo muito simples, para que a gente garanta um direito muito grande. Então eu quero agradecer aos que contribuíram com esse projeto, o Caio, que ficou com a gente debatendo as emendas, o vereador Andrigo, o Rafael, que nos ajudou a ajustar os últimos pontos, o Jonathan, que fez emendas muito necessárias, não vou comentar esse ponto para você, desde que você inclua, mas agradecer a toda essa casa a contribuição para esse projeto que foi aprovada em primeira e que eu peço aos colegas que aprovem também em segunda, para que a gente garanta esse direito às pessoas que amamentam e às crianças da nossa cidade. Obrigada. Continua a discussão, matéria. Presidente, para Vereador, discutir a professor matéria, Túlio. rapidamente, não posso passar aqui sem fazer um elogio ao projeto da vereadora Valquíria e a participação também do vereador Jonathan na elaboração de um projeto tão importante para as mães, tão importante para as crianças, para a saúde das mães, para a saúde das crianças e para que a gente tenha uma escola cada vez mais acolhedora e uma escola que trate cada vez melhor as suas crianças. É sempre bom lembrar que direitos iguais para todos, privilégios somente para as nossas crianças. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jonathan. Presidente, rapidamente, eu acho que a gente precisa, obviamente, parabenizar a autora pela sensibilidade, pela importância de trazer a temática do tema para o plenário desta casa, sobretudo por transformarmos essa importância num projeto de lei garantindo o direito também destas mães, mas sobretudo destas crianças, nesse período tão importante da primeira infância, que é a alimentação por meio da amamentação. Então, parabéns, vereadora Valquíria, pela sensibilidade, pela atenção, pelo olhar sempre ativo, voltado tanto para o direito dessas famílias, mas também na prática dentro do ambiente escolar. As emendas que a gente apresentou, obviamente conversando com o mandato da vereadora Valquíria, foi para conseguir fazer com que o PL, e sobretudo a partir de experiências que nós tivemos com outros projetos de lei trazidos para a Câmara, nós não deixássemos de avançar ou de alcançar todas as unidades da rede municipal da cidade de Niterói. Então foi uma emenda muito simples ali, tirando apenas uma sigla de UMEI, que caracteriza uma unidade de educação, né, e não alcançaria todas, e fazendo com que o PL de fato alcance, pela sua importância, todos os espaços de educação infantil da cidade de Niterói. Eu fico muito feliz, parabenizo novamente a autora, tendo a certeza de que nós vamos garantir, por meio deste projeto, o direito dessas crianças, sobretudo nesta primeira infância. E a quarta, a emenda 4, que aí eu destaco para ela também, foi para que a gente possa garantir a informação deste projeto, sobretudo das normas, das regras ali, aos pais das crianças que estão ali dentro da Unidade Municipal de Educação Infantil e precisam fazer a sua alimentação por meio da amamentação. Obrigado e parabéns, vereadora. Presidente Cal, obrigado. Primeiro, antes de parabenizar a vereadora Valquíria, eu quero compartilhar aqui com os colegas e com quem está acompanhando também essa sessão, dizer que essa legislatura, em apenas 6 meses de trabalho, vem se revelando uma legislatura muito positiva do ponto de vista de produção em torno da educação, né? Hoje de manhã nós tivemos a reunião da Comissão de Educação aqui no plenário, eu, professor Túlio, Fabiano Gonçalves, Valquíria e Jonathan, e nós falamos sobre isso, né? Eu acho que quem ganha com isso, presidente Cal, é a população de Niterói, certamente, e ainda mais nossas crianças e adolescentes, né, Valquíria? Porque os projetos, eles têm tido uma densidade muito interessante, são projetos bons para a cidade, bons para a rede, como esse da minha amiga Valquíria. E hoje também na reunião da comissão, eu lembrava que eu e Valquíria, às vezes a gente, né, tensionava para a eleição de conselho de juventude, Cal, para a eleição de diretório de estudantes, mas acabou que a vida que nós estivéssemos aqui construindo, cada um com seu ponto de vista sempre, mas conseguindo atender a população de Niterói. E é isso que esse projeto faz, Val. Na semana passada, eu estava participando de maneira remota, eu não pude contribuir para a discussão de maneira presencial, mas eu fico muito feliz de ver um projeto como esse saindo do papel, porque é uma necessidade urgente. E você, se me permite, não vou chamar de Vossa Excelência, você que tem uma vivência
principalmente numa escola da rede, como professora, né, que atende essa faixa etária de aluno, você sabe como isso é importante. Então, parabéns pelo projeto, contará com o nosso apoio, certamente será aprovado e vamos cobrar para que ele tenha eficácia, para que ele não seja uma lei apenas de letra escrita, mas que ele tenha eficácia na nossa rede e que a gente consiga garantir dignidade para mães e garantir a alimentação, a nutrição infantil para essas crianças. Parabéns. Conto com a Comissão de Educação, me dá essa moral aí. Continua a discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Nazar. Gostaria de parabenizar a minha querida amiga Valquíria Niterói pelo projeto, que eu não tenho dúvida nenhuma que é um projeto revolucionário. Poucas são as pessoas que manifestam o interesse em defender a causa do aleitamento materno. Difícil, inclusive, detectar um projeto de tamanha relevância de uma parlamentar que, apesar de defender a bandeira da saúde, não é ligada umbilicalmente à área da saúde, mas é um projeto extremamente interessante, importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, prioriza e preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e, a partir dos 6 meses de idade, adicionalmente a introdução alimentar de outros alimentos, inicialmente líquidos, subsequentemente pastosos e posteriormente sólidos até os 2 anos de idade. Sabemos que o aleitamento materno promove um desenvolvimento psicomotor extremamente incrementado e de melhor performance nas crianças que são submetidas ao aleitamento materno. Então, esse projeto de lei, ele não só regulamenta, permite, possibilita este aleitamento, como ele também fomenta e incentiva o mesmo. Uma outra peculiaridade de extrema importância que muitos dos senhores, eu tenho certeza que não sabem, é que o aleitamento materno, ele é rico em imunoglobulinas, que favorecem sobremaneira o fortalecimento do sistema imunológico infantil. Está mais do que provado e comprovado cientificamente que as crianças que são submetidas procrastinadamente ao aleitamento materno têm um sistema imunológico diferenciado. As imunoglobulinas são os guardiões do nosso organismo, são as células de defesa que defendem o organismo contra os agentes patológicos, os agentes etiogênicos. Então, eu quero parabenizar a parlamentar e dizer que eu tenho orgulho de votar com você. Em votação, matéria. Com a aprovação das emendas e as retiradas do vereador Jonathan e do nobre vereador Andrigo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Não tinha expediente. O vereador Fabiano Gonçalves vai usar a palavra, usará a palavra no pequeno expediente. O excelência tem 3 minutos. Presidente, nobres vereadores e vereadoras, queria destacar, presidente, nessa tarde, a vacinação para o grupo de idosos, a 3ª dose, que está sendo muito propagada. E nesse aspecto, presidente, eu acho que Niterói, mais uma vez, se coloca na vanguarda, porque esse assunto já havia sido debatido aqui nessa casa, salvo engano, pelo vereador Robson Binho Guimarães, chegou até a fazer uma indicação nesse sentido, 3494, e já se torna uma realidade no nosso Estado. Então, acho, presidente, que, de fato, os grupos de risco, talvez o nosso nobre doutor Pablo Nazar pode nos ajudar a entender um pouco o porquê dessa 3ª dose cruzada. Salvo engano, vereador Nazar, me parece que não vão ser 3 doses da mesma vacina, mas serão uma 3ª dose, talvez, de uma outra vacina diferente das 2 iniciais.
Acho que isso é importante, esse debate é importante. Realmente, o número de idosos que estão sendo contaminados com a Covid, já vacinados, está grande. A cidade do Rio de Janeiro tem uma ocupação enorme de leitos, e aí eu quero destacar, no recente boletim recebido dos hospitais privados de Niterói, o belo trabalho que a administração pública de Niterói tem feito. Os números apresentados no boletim semanal dos hospitais privados, que tem a presidência do Dr. Vinícius Queiroz, apresentam 26% de internação em quartos, 36% de UTIs. Ao passo que na cidade do Rio de Janeiro, as UTIs públicas já passam de 90% de ocupação. Isso mostra que as políticas que Niterói tem tomado de contenção, o acúmulo de gente em ambientes fechados, tem dado resultado. A questão da praia, a questão dos esportes coletivos, isso demonstra, presidente, que enquanto o Rio de Janeiro vive a terceira onda da Delta, nós aqui estamos ainda, graças a Deus, e permaneceremos agindo de forma ordeira e consciente. Parabenizo o prefeito Axel Grael, secretário Rodrigo Oliveira e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde. Presidente, quero também expressar que nesta semana comemora-se um ano do marco do saneamento básico. O Brasil iniciou essa nova jornada em busca de uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes através desse marco do saneamento básico. No Rio de Janeiro, notadamente, com o advento da privatização de serviços de água e esgoto, recentemente acontecida, vai propiciar para que empresas possam participar desse mercado e tenham condições de fazer um investimento que, infelizmente, o Estado não fez. O Estado do Rio de Janeiro, que é o principal acionista da SEDAI, infelizmente, tirava o recurso da SEDAI para pagar custeio do Estado. Lógico que não sobrava dinheiro para investimento. Ao passo que eu tenho inúmeras reservas a essas concessões que foram feitas nesses 3 blocos, que recentemente 2 grupos econômicos arremataram. Por que eu tenho minhas reservas? Porque, de igual forma, eu quero destacar que no marco do saneamento básico, ele consta que é necessário uma agência reguladora. Não há mais possibilidade de você ter serviços concedidos sem agência reguladora. Por que disso, presidente? Para que a gente possa, de fato, fiscalizar essas concessões. Eu já disse aqui, reiterei, e, de fato, presidente, eu não tenho mais expectativa de receber os documentos que eu preciso, e eu quero dizer que a empresa Emusa, que é quem faz a fiscalização do contrato da Águas de Niterói, não me apresentou também nenhum resultado. Então, presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência, com todo o respeito que tem por ti, que não precisa mais cobrar. Não precisa mais. Nós vamos usar os remédios jurídicos. A justiça existe para isso. Então, presidente, eu quero dizer, nesse primeiro ano do marco do saneamento básico, nós iremos buscar, de forma legal, dentro dos remédios jurídicos, os documentos que nós precisamos para questionamento da política tarifária, das obrigatoriedades de investimento que essa concessão tem que fazer, e entre outras coisas mais. Assim, presidente, eu quero dizer que o nosso mandato está debruçado nessa pauta, porque a gente entende que essa pauta é uma pauta que vai gerar emprego, melhorar a qualidade de vida dos habitantes, vai melhorar a saúde pública, e nós sabemos que R$1 investido em esgoto e em água, ele vale por R$10. Então, vale a pena investir nisso. Então, com isso eu termino, preocupado aqui também, presidente, com o dia 7 de setembro, o que está sendo propagado nas mídias,
o tensionamento entre os poderes, as campanhas midiáticas do 7 de setembro, um dia tão importante para a nossa nação, e infelizmente está tendo contornos de cisão democrática. É lamentável o que está acontecendo. Eu espero que os presidentes dos poderes no Brasil, presidente do Judiciário, o presidente do Executivo, os presidentes do Legislativo, Senado e Câmara, ministro do STF, ministro do STJ, o advogado-geral da União, o procurador-geral, entrem num consenso e que o nosso povo tenha paz para viver. Já não basta a crise elétrica, já não basta a crise dos combustíveis, já não basta a crise dos alimentos. Ainda temos que nos deparar com essa situação tão ruim para a democracia, que é essa instabilidade para o nosso povo. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, convido para a próxima reunião, na quarta-feira, às 14 horas, e na terça-feira, no mesmo horário, no Colégio de Líderes. Um bom final de semana a todos. Usem máscara.